Olá, como você está? Tudo bem por aí? Espero que sim, por aqui está tudo muito bem, obrigada. Muito bem, no nosso encontro aqui de hoje, eu quero conversar com você sobre uma questão que muitas vezes ela parece óbvia, mas no processo, ali na correria, nas condições normais de temperatura e pressão, que sempre são muito elevadas dentro de um projeto de treinamento, a gente acaba deixando isso passar de uma forma despercebida. Que é o quê? A gente vai falar hoje sobre carga cognitiva. O que é isso, carga cognitiva? É o peso que a gente coloca de informação em um treinamento para que o aluno absorva. De modo simples e prático, é isso que quer dizer carga cognitiva, tá bom? E a gente precisa aliviar um pouco isso para o nosso aluno. Por quê? Porque a gente, eu, você e certamente a pessoa que vai consumir o conteúdo que você preparou no teu curso, ela tem muitas coisas para fazer, não é? Tem muitas demandas na vida dela, pessoal, profissional, não é? E aí, se a gente traz um conteúdo muito inchado, um conteúdo muito denso no sentido de muita coisa, que muitas vezes é desnecessária, a gente acaba perdendo esse aluno, fazendo com que ele, inclusive, perca tempo fazendo esse curso sem precisar daquelas informações exatamente. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Muito bem. Então, a gente vai falar sobre carga cognitiva, como que diminui essa carga cognitiva. A gente vai falar sobre Richard Maier, a gente vai falar sobre princípios, segundo o Maier, para a produção de recursos multimídia. Então, a gente vai transitar por esse assunto. Vamos comigo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de carga cognitiva, a gente precisa considerar o gerenciamento do esforço mental no processo de aprendizagem. Se a gente joga muita informação para o aluno, muitas vezes muita informação nova e às vezes uma informação complexa, pouca retenção vai haver ali. Não por falta de vontade do aluno, não porque o assunto não é interessante para ele, mas simplesmente porque a nossa memória de trabalho a nossa memória de trabalho é limitada. Travou a língua aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir o ruído. Então, tudo aquilo que não... Eu costumo falar para as minhas alunas, né? Que tudo que está na tela de um curso comunica, certo? Então, tudo que está ali precisa fazer sentido. Se não faz sentido, se não agrega informação, se não reforça uma informação, não precisa estar ali. Se não precisa estar ali, é melhor que não esteja. Por quê? Porque a gente precisa direcionar o aluno de forma que a aprendizagem seja facilitada, entende? Então, sabe aquele curso, por exemplo, você tem um curso sobre, sei lá, tema X, e ele começa com a linha do tempo daquele tema da história. Ah, porque no tempo dos Incas e dos Maias se fazia assim. E aquela informação não agrega para a prática, né? Para aquele conhecimento que precisa ser colocado em prática na sequência, entende? Claro que eu estou falando aqui muito com foco, como você já deve saber, se você já me acompanha aqui, muito com foco na educação corporativa, na educação de funcionários de uma empresa, certo? Então, se você tem lá no caso do acadêmico, então você talvez precise sim, né, a história de tudo aquilo, o porquê de você estar estudando aquilo e tudo mais. No caso de um treinamento corporativo, não tem porquê eu ficar falando sobre como era antigamente, entende? Salvo raros casos que, confesso que eu nem vou deixar aqui, esses salvo raros casos, muito mais para uma margem de eu aí. Mas, em via de regra, nossos treinamentos no corporativo, eles precisam ser muito pontuais, ser muito direto ao ponto.
Então, se eu estou falando sobre um novo processo, eu não preciso contar qual era o processo antigamente, eu preciso falar sobre esse processo, a importância dele e o que tem que ser feito agora. Entende? Isso respeita o aluno, o tempo do aluno e preserva a sua carga, né, a carga cognitiva. A gente deixa de jogar um monte de informação na cabeça dele, tá bom? Né? Que é o que a gente popularmente chama o quê? De aquele treinamento que estava só enchendo linguiça, certo? Então, não precisa. Até porque, há pouco tempo, acho que isso já não é mais tão presente, quero crer, mas há pouco tempo era assim, precisa fazer um treinamento. Ok, ele vai ser de 4 a de 8 horas, né? E aí se buscava um conteúdo que preenchesse aquelas 4 horas, principalmente quando a gente fala de treinamento presencial, né? Então não importava se aquele conteúdo tinha que de fato ser apresentado ou não, porque eu tinha uma carga horária para cumprir. E às vezes isso acontece também no online. Fala, mas vai ser um curso de 1 hora? Ah, tá bom, pois não. E aí você precisa buscar conteúdo para preencher aquela 1 hora. Então, via de regra, a gente deveria determinar uma carga horária de um curso depois da análise do objetivo de aprendizagem e do conteúdo que a gente vai apresentar, para avaliar ali o seu nível de complexidade, para entender, né, quais são os níveis de conhecimento que eu preciso trabalhar, entende? Então, se uma demanda vem para você e já fala, olha, é um curso de 1 hora, aí você já tem uma bandeira aí, né? Você precisa levantar uma dúvida e falar, opa, isso aqui tem um ponto de interrogação aqui. É 1 hora por quê? E aí pode ser que você tenha muito conteúdo e precisa fazer um alinhamento ali de qual o objetivo de aprendizagem, qual nível de aprendizagem vai ser trabalhado, ou pode ser que você fale, não, olha, para o objetivo que a gente tem para alcançar e o volume de conteúdo que a gente tem, 15 minutos é suficiente. O microlearning de 5 minutos é suficiente. E se trabalha nisso, tá bom? Então toma cuidado. Principalmente quando você for, de repente, pedir um orçamento para um fornecedor, né? Tem fornecedores e fornecedores. Tem gente muito boa, muito idônea, mas tem às vezes, né? Pode acontecer de você se deparar com um fornecedor que fala, não, vou orçar para você aqui um curso de 1 hora. Isso, de repente, não é necessário, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, mas como é que eu posso avaliar um conteúdo e entender como diminuir a carga cognitiva? Vamos lá, vou te dar aqui alguns insights, tá? Uma coisa que você pode fazer, dividir as informações em chunks. Nos livros, né, sobre design instrucional, sobre aprendizagem, cursos online, você vai ver esse termo, então resolvi trazer ele para cá, mesmo em inglês, né? Então, quer fazer o chunk, ou seja, pedaços, porcionar o conteúdo em pedaços menores. Então, você pode ter um grande curso, com módulos, dentro desses módulos lições, dentro dessas lições as aulas, dentro de cada aula uma porção de conteúdo, tá bom? Porque, além de você facilitar a distribuição do conteúdo ao longo do treinamento, você consegue também, dessa forma, fazendo essa divisão, facilitar para o aluno. Muitas vezes o aluno ele não consegue fazer o curso do início ao fim de uma vez só. Então, você constrói um raciocínio, fecha aquele raciocínio e vai para o próximo módulo, certo? E aí, se ele precisar parar, ele para no final desse módulo, ele constrói, né, esse raciocínio e para o curso, vai fazer o que ele tem que fazer. Quando ele voltar, ele volta a partir dali. Ao passo que, se você tem um único grande curso, uma única grande aula, então, se o aluno precisa parar na metade, quando ele volta, você para o raciocínio na metade. Quando ele volta, ele fala, caramba, onde é que eu estava mesmo? Por que está falando isso agora? Entende? Então, se você porciona o conteúdo, a entrega desse conteúdo, você, além de facilitar a questão da carga cognitiva, aliviar essa carga cognitiva, você facilita também ali a entrega de um conceito finalizado, entende? Tá bom? Muito bem. Outra coisa, usar uma linguagem clara e concisa. Então, sem dar muita volta,
sem ficar adorando muito a pílula, vai direto ao ponto. Cuidado também com o volume de texto que você usa, né? Quando eu falo aqui de ser uma linguagem concisa, é uma linguagem direto ao ponto e até às vezes a gente olha, quando vai validar um conteúdo, o número de palavras que tem naquela frase, de fato precisa, né? Vamos agora dar uma olhada, não, vamos ver, pronto, entende? Né? Cuidado com palavras muito longas, né? Indiscriminadamente. Então, será que eu não consigo substituir isso por uma palavra menor que eu passo o olho e leio, facilitando essa leitura, entende? Tá bom? Nada de usar palavras difíceis, né? Palavras que não fazem parte do vocabulário dessas pessoas. Imagina, cada vez que eu estou lendo ali o conteúdo, eu preciso parar para buscar o que significa aquele termo, entende? Então, uma linguagem muito clara, muito direta ao ponto, tá bom? Se possível, mostra ao invés de falar. Como assim, Suane? Se você puder entregar um esquema, se você puder mostrar uma imagem, faça isso, ao invés de descrever. Eu vou mostrar uns exemplos já já, isso vai ficar bem claro para você, tá bom? Então, às vezes, ao invés de descrever em parágrafos todo um processo, se eu coloco um fluxograma, é mais fácil de visualizar, de entender o que vem antes e o que vem depois. Tá bom? E eliminar as distrações. Tudo que está na tela comunica. Então, se você tem lá, não sei, seu curso tem um cenário, tá? E aí naquele cenário tem um objeto que fica piscando ali, sem motivo algum. Aquilo distrai. Né? O olhar do teu aluno automaticamente vai para aquele objeto piscando, entende? Então, elimine as distrações. O que está na tela é o que precisa estar na tela. E precisa estar é por quê? Ou porque está comunicando algo, ou porque está reforçando algo que está sendo comunicado ali. Fechou? Tá bom? E aí, eu quero trazer para vocês aqui um conceito de aprendizagem multimídia, do Richard Maier. Para ele, o que é uma aprendizagem multimídia? Né? Há um tempo a gente ouvia muito falar sobre a questão da multimídia, falar de objetos diferentes. Né? E para ele não é só isso, não é só um livro, um computador, enfim. Né? Mas é um material que traz palavras faladas e escritas e informações gráficas, que é o que eu estou te falando aqui, que facilita muito a entrega desse conhecimento de forma porcionada, tá? Segundo o Maier, existem duas possibilidades aí na produção de um recurso multimídia. Uma é a centrada na tecnologia, ou seja, é quando o aluno tem que se adaptar a essa tecnologia, que obviamente não é o ideal, né? Então, depois ele segue todo no livro dele, justamente aprendizagem multimídia, nesse recurso centrado no aluno, ou seja, é a tecnologia que tem que se adaptar às necessidades do aluno para favorecer a aprendizagem. Então, que é o reforço disso que eu estou te dizendo para vocês, tá? Então, sempre que eu posso usar os recursos que eu tenho à minha disposição, texto e imagens, eu preciso colocar isso a favor da aprendizagem, a favor deste aluno, tá? E aí eu trago aqui para vocês, para exemplificar, 7 dos 12 princípios que o Maier traz nessa publicação, tá bom? Para produção desses recursos multimídia. Então vamos lá. Então o primeiro princípio é o da concentração, ou seja, destacar ideias-chave nas figuras e textos. Como, Suane? Por exemplo, eu quero destacar aqui ideias-chave, né? Então, eu venho aqui e vou negritar. O que eu fiz aqui? Eu coloquei relevo no texto, tá bom? Vou até tirar aqui, ó, agora não precisa ser um lembrete para mim. Então, destacar ideias-chave, ou ideias-chaves, ou ideias-chave, né? Se você aí é revisor, coloca aqui nos comentários para mim se está certo, se está errado. Tá? Mas o fato é,
Então, você precisa destacar para ajudar o aluno a se concentrar nas informações mais importantes daquele texto, daquela tela que você está desenhando para o teu curso, tá bom? Uma das formas é destacar no texto usando o relevo, né? Colocando o relevo no teu texto. Que aí pode ser negritando, pode ser fazendo, né, uma faixa colorida atrás para dar um contraste, tá bom? Para que de forma que o aluno, quando ele passa o olho no texto, ele já consegue captar as principais informações ali, tá certo? Segundo, concisão, minimizar dados e detalhes desnecessários, ok? Não tem que estar lá, não precisa estar lá, então não tem que estar lá. Correspondência, o que isso significa? Aproximar, opa, deixa eu tirar aqui os spoilers. Aproximar textos e imagens que são complementares. Como assim, Sueli? Olha só, esse aqui é um exemplo que eu vi no livro Informar Não é Treinamento, alguma coisa assim, fugiu agora o nome dele. Mas acho que é isso, informação não é treinamento, alguma coisa assim. Vocês certamente conhecem esse livro, a maioria de vocês. E aí ele propõe esse teste ali para falar sobre carga cognitiva, né? Então, vamos supor, olha só, vou aqui abrir essa lista de palavras, e aí você vai pausar esse vídeo, deixa eu subir aqui, você vai pausar esse vídeo por 30 segundos para memorizar essas palavras aqui, tá bom? E aí, depois de 30 segundos, pega um papel e caneta e anota todas as palavras que você se lembra. Vamos lá? Vai lá. E aí? Deu certo? Quantas palavras você conseguiu anotar de todas essas aqui? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Foi fácil? Foi difícil de gravar aqui muitas palavras? E se a gente fizesse diferente? Agora eu vou te mostrar um outro conjunto de palavras para você memorizar, tá? Que são essas aqui. Então, de novo, pausa o vídeo aqui por 30 segundos. Olha essas palavras, depois anota num caderno as que você se lembra, não vale roubar. E aí? Deu certo? E agora, você marcou mais palavras ou menos palavras do que antes? Eu sou capaz de apostar um tica bom de que você agora acertou mais. Por quê? Porque agora as palavras estão agrupadas. Então, isso facilita. Talvez você não se lembre de todas e de todos os, das 4 colunas, mas muito provavelmente você acertou mais do que no teste anterior. Por quê? Porque elas estão agrupadas. Então, isso facilita a tua memorização. Tá bom? Então, busca sempre nos teus conteúdos agrupar as informações. Tá? Vamos para o quarto aqui, concretude. O que significa? Facilitar a visualização da apresentação de textos e imagens. Então, quando você for juntar, né, esses recursos multimídia, então você vai aproximar uma coisa da outra, vai facilitar essa visualização. Esse gráfico eu peguei na internet, não encontrei o dono para referenciar aqui, mas se você souber, coloca aqui nos comentários e eu coloco na descrição, tá bom? Então, olha só. Então, o que ele fez aqui? Então, é um gráfico muito fácil, né? De muito fácil retenção do que está aqui, sobre como arrumar uma mala. Imagina se isso aqui tivesse tudo descrito em texto. Ia ficar até chato de ler, né? Mas aqui não, você bate o olho, inclusive vai usar a memória visual, né? Então, o que está à mão, que é aqui, né, nesse bolso aqui da mala, o que tem que ficar perto das rodinhas, então está aqui perto das rodinhas, o que fica por cima, está mostrando aqui na imagem que está por cima, percebe? Então, é você trazer algo concreto para a informação, para esse conteúdo. Então, quando o aluno lê, não fica no campo dele imaginar como que é essa mala. Não, ele está vendo aqui como vai ficar essa mala bem arrumada. Sacou? Tá bom? Vamos aqui para o quinto, coerência.
apresentar uma linha de raciocínio lógica e clara. E aqui entra a importância da estrutura do curso, né? Sempre que você iniciar a análise de um conteúdo, você precisa verificar se a estrutura que o conteúdo chegou para você é a estrutura mais adequada em termos de sequenciamento lógico da apresentação dessa informação, para você refletir isso no teu curso. Às vezes, a forma como o conteúdo é abordado numa apostila, por exemplo, a gente consegue melhorar para facilitar o entendimento, o sequenciamento dessas ideias, tá bom? E claro, né, para montar uma boa estrutura, a taxonomia de Bloom é essencial, é uma ferramenta essencial para você, tá bom? Se você não sabe ainda usar a taxonomia de Bloom, como que faz a estrutura, me conta aqui nos comentários, eu posso trazer vídeos sobre isso, tá? E você pode, claro, né, eu posso te ajudar ainda mais dentro do programa PPR, tá bom? Bom, depois aqui, compreensibilidade, usar textos e imagens familiares. Aqui eu quero destacar para você a importância de conhecer o público-alvo. Então, então tem que usar imagens e textos, né, uma linguagem familiar para o público-alvo. Ok, qual é essa linguagem? O que é que eles veem o tempo todo? Quais são as situações que eles vivem? Para que eu possa trazer isso para dentro do curso, de forma que o aluno se identifique, falar, não, de fato, eu passo por esse problema aqui. De fato, essa situação é o que eu vivo todo dia. E aí sim você ganha a atenção dele, entende? Né? E aí isso se torna relevante esse conteúdo, tá bom? Certo? Mas para isso eu preciso conhecer esse público-alvo. E por fim, aqui a questão da codificabilidade. Então, o que ele propõe? Que a gente use elementos que facilitem a memorização. Então, se você assistiu os meus vídeos anteriores, teve um vídeo que foi o Como Criar um Curso Online Corporativo, que eu faço toda uma comparação do processo de desenvolvimento de um curso com a preparação de um jantar. Então, eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo, e mesmo que você não cozinhe, mas se você gosta de receber pessoas na tua casa, enfim, você saia para um restaurante e tal, fala, caramba, de fato, né, eu preciso pensar nisso, e isso faz sentido pro desenvolvimento de um curso, percebe? Então, e aqui, esse outro exemplo, caso você não tenha visto esse vídeo, que eu já tá aqui no canal, e você nem gosta de cozinhar, eu não entendo, não quero saber, eu trouxe um outro exemplo, que certamente você passou por ele na tua vida, que foi o de decorar a tabela periódica. Sim ou não? E aí, muito provavelmente, na escola ou no cursinho, ainda existe cursinho, gente? Eu não sei se ainda existe cursinho. Vocês me contam aqui, se ainda existe cursinho? Sabe o pré-vestibular, cursinho pré-vestibular? Enfim. Uma dessas duas fases da tua vida aí, você pegou a tabela periódica e você formou frases aqui, não foi? Então você tinha, por exemplo, para decorar essa primeira coluna aqui de elementos, então era, hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Era essa frase de vocês também? Depois tinha aqui, a bela magrela casou com o senhor barão. Eu lembro dessas duas, não me lembro do restante. Se você lembra, depois me conta aqui. Né? Por quê? O que estava acontecendo ali? A codificação de uma informação, usando elementos para facilitar a memorização. Entende? Então, se você puder fazer isso no teu curso também, faça. Ajude o aluno, crie siglas, crie acrônimos, tá? Para que ele possa, ao invés de ter que gravar né, uma sequência de palavras e conceitos, ele grava ali um acrônimo e pronto, ele consegue resgatar aquela informação muito mais rapidamente, tá bom? Então, depois eu sugiro que você assista esse vídeo de novo, anote, tá? E
pegue essa lista que você vai fazer e aplique no teu próximo projeto. Estamos combinados? Depois você volta e me conta aqui se o teu curso não foi muito mais direto ao ponto, se as pessoas não gostaram muito mais da objetividade do teu curso e foi mais fácil atingir os resultados que o teu curso buscava. Combinado? Super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.